Muito se fala de gatilhos mentais, né? Todo mundo fala desse assunto agora. Se você olhar lá no Google Trends, ele está cada vez mais em volta da gente. E eu fiz até uma série de gatilhos mentais do livro Armas da Persuasão há algum tempo atrás, para você descobrir o que são gatilhos mentais e como eles funcionam e tal. Eu recomendo que você compre o livro, inclusive, para você entender mais sobre esse assunto. Mas hoje eu vou te falar, na verdade, de 3 novos gatilhos mentais. 3, não são novos, tá? Mas 3 gatilhos que quase ninguém conversa, quase ninguém fala sobre eles. E basicamente um gatilho mental, lembra, gatilho é algo que você dispara e ele acontece, tá? Então um gatilho mental é algo que gera uma reação instintiva, automática e sem racionalidade. Então quando a gente para olhar para isso, existe um gatilho mental, todo mundo tem, certo? Que todo mundo automaticamente é influenciado por ele e que poucas vezes a gente para olhar. E esse gatilho é o seguinte: a gente é beneficiado ou a gente se sente muito mais feliz com benefícios de curto prazo do que benefícios de longo prazo. Então, quando a gente para olhar a motivação do ser humano para fazer as coisas, quando existe algo que vai acontecer muito rápido, né, ou seja, um benefício que você vai ter imediato, você geralmente, né, automaticamente, instintivamente, coloca esse benefício em mais valor do que algo de longo prazo. Tá confuso? Vamos explicar. Você tá lá na dieta, bonitinho, 10 dias seguidos e aparece um brigadeiro na tua frente. E você fala assim, eu quero benefício de curto prazo ou benefício de longo prazo? E automaticamente, 90% das vezes, você fala benefício de curto prazo e eu quero comer aquele negócio agora. Certo? Então isso é algo instintivo do ser humano. É assim, João, que funciona? É assim, não é? É assim que funciona, cara. Você come o brigadeiro. A não ser que você capte isso, enfim, existe um esforço mental, um esforço motivacional para você se manter querendo os benefícios de longo prazo e abrir mão de benefícios de curto prazo. Ah, e o que isso tem a ver? Quando você vende algum produto, quanto mais benefício de curto prazo você conseguir entregar para as pessoas, porque elas vão ter uma sensação praticamente imediata de ter sucesso com aquilo que elas compraram, ou seja, elas não vão ter aquilo que a gente chama de remorso de compra, né? Então o cara comprou um negócio, ele vai abrir aquele negócio, ele vai, enfim, mexer naquele curso, naquele treinamento, ou até mesmo se for um produto, automaticamente, se ele sente algum benefício naquele momento ele tem uma tendência muito menor de ter remorso de compra e você tem uma tendência muito maior de agradar o seu cliente, inclusive no longo prazo, né? Então, por exemplo, quando você vê, se você já viu algum celular da Apple, quando você já abriu a caixinha do celular da Apple, né, do iPhone, você sabe que eles têm inclusive uma certa pressão negativa de ar, né? Então na hora que você vai puxar a caixa é difícil de puxar. Você vai puxando, você não consegue. E por que eles fazem isso? Para que você fique mais ansioso na hora de abrir o celular. Então você vai puxando, é difícil de abrir, e a hora que você abre, você fala, caraca, que celular legal. Né? Ou seja, é quase que um suspense na hora de abrir a caixa. Né? Então esse é o nível de cuidado que esses caras têm com entrega de curto prazo para que você sinta benefícios logo imediatamente depois da compra, tá? A segunda coisa que é um gatilho mental, né? É que a gente reage a emoções muito mais, ou a gente se motiva por emoções muito mais do que por lógica. Se você parar para pensar, quantas vezes você reagiu de forma emocional, hoje mesmo, sem pensar, simplesmente porque aconteceu alguma coisa, pum, você reagiu. Quando você para olhar as coisas que você faz automaticamente, né, ou as coisas que você faz durante o seu dia, você para e você começa a reparar que grande parte delas é uma reação a alguma coisa. Então você tem alguma coisa e você reage. Acontece outra coisa, você reage. Sente sede, você se levanta, vai tomar uma água. Então você vê um link, fica curioso e clica. E se você parar para pensar, a emoção, a racionalidade ali, né, era você continuar fazendo o que você estava fazendo. Então, você está numa tarefa, tem que fazer aquela tarefa até, sei lá, meio-dia, e você não consegue terminar. Por quê? Porque você vai acaba reagindo a emoções que você tem no meio do caminho, e isso atrasa o seu processo, né? Então, essa é uma coisa negativa que acontece, né? E por que a gente é assim? Por que a gente reage muito mais à emoção do que à lógica? Por que mesmo que as pessoas tenham um bom argumento, ainda assim a gente não concorda com elas e a gente não se sente bem de concordar com elas? Porque a gente reage de forma instintiva. E isso é aprendizado de, milhares e milhares de anos que fizeram a gente sobreviver até aqui, tá? Então esse é o segundo gatilho mental. A gente é motivado muito mais por emoção do que por lógica, tá? O terceiro gatilho é a motivação pela dor. Como assim? Existe um estudo que diz o seguinte: a gente é 2 vezes mais motivado pela dor do que pelo prazer.
Ou seja, duas coisas fazem você agir. Ou você sair do lugar para ir para um lugar melhor, né? Ou seja, ou você fazer algo que vai fazer sentir bem, ou tem algo te incomodando, tem algo doendo e você faz alguma coisa para sair dali. Esses são os principais motivadores do ser humano. A dor motiva 2 vezes mais que o prazer, né? Você fugir da dor, ou quando você está com medo, você está em risco, você tem 2 vezes mais motivação. E é maluco isso, né? Então, existe um livro do Dan Ariely que chama Previsivelmente Irracional, um livro fantástico, recomendo que você leia. E eu vou citar esse livro aqui para você. Eu vou, citar um pedacinho dele aqui para você sacar o que o Dan Ariely quer dizer e qual que é a essência desse livro. Geralmente, pensamos que estamos sentados no banco do motorista, com controle total sobre as decisões que tomamos e sobre o rumo que a nossa vida leva. Mas, infelizmente, essa percepção tem mais a ver com os nossos desejos, com a forma como nós queremos nos ver, ou como queremos ver a nós mesmos, né, do que com a realidade. Ou seja, não necessariamente você está no controle. E essa é a parte mais maluca de todas. A gente reage 99% do tempo às coisas. 1% das vezes a gente vai tomar decisões extremamente irracionais e lógicas. A grande maior parte do tempo a gente simplesmente acha que está tomando decisões lógicas, acha que está tomando decisões racionais, mas está tomando decisões emocionais. E é por isso que os gatilhos mentais, o marketing, a persuasão, a influência, existe um campo gigantesco de estudo aí que fala exatamente isso, né? Como a gente reage muito mais a emoções do que lógica. Então é por isso que os gatilhos mentais funcionam, por isso que todo esse conhecimento de marketing que a gente tem funciona. E se você quer aprender mais sobre motivação do ser humano, é por aí que você tem que entrar, tá bom? É isso, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal para assistir vídeos como esse todo dia e deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você acha, tá? E se você tiver uma ideia de vídeo que você queira ver ou alguma pergunta que você queira fazer, é só fazer aqui embaixo que eu respondo também, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.